Olá pessoal, me chamo Luciana Bueno, eu faço parte do grupo Aurora Luminous e estou aqui agora para falar com vocês sobre o que acontece com a gente quando nós dormimos e a importância de nos mantermos conscientes no estado de vigília, no nosso dia a dia. Quando a gente dorme, nós nos desprendemos, do corpo físico e nós saímos em projeção. Só que nem todos de fato saem em projeção. Muitas pessoas elas ficam dormindo alguns centímetros acima do corpo físico. E o que é que acontece? Se essa pessoa no seu dia a dia ela se mantém inconsciente, muito atrelada, preocupada, vinculada com as questões da materialidade, ou seja, o seu trabalho, os seus relacionamentos, o que ela tem que fazer, cuidar dos filhos, e ela se preocupa basicamente apenas com isso. Então é uma pessoa que ela vive muito na mente dela. Ela, quando ela sai durante a noite, durante o sono, ela sai do corpo dela e ela se projeta, ela fica só um pouquinho acima do corpo. E o que acontece? O astral, ele é cheio de máquinas, cheio. E nesta hora, uma máquina conhecida como máquina dos sonhos, ela parece uma centopeia. Essa máquina, ela vem, então a pessoa está assim, vamos supor que seja ela aqui. Ela vem e ela acopla no perispírito dessa pessoa. E com base nas informações registradas no inconsciente daquela pessoa, ela começa a projetar sonhos. Então, esta pessoa, ela vai sonhar que ela encontrou com a mãe dela, com o pai, com o irmão, com amigos, ela está no trabalho dela, ela vai sonhar que ela está lá no primário, na escola que ela frequentava ou na faculdade. Questões normais que normalmente ela viveu ou vive durante o estado de vigília, que é o dia a dia nosso aqui. Ou então ela pode sonhar também com os desejos dela, se ela quer fazer uma viagem, se ela dormiu com fome, de repente ela quer comer alguma coisa, ela sonha que ela está comendo com aquilo. Ela pode sonhar também, por exemplo, se ela acabou de assistir um filme antes de dormir. Às vezes ela sonha com alguns elementos daquele filme. Essas máquinas, elas mudam, um pouco o enredo, a narrativa que está ali sendo construída, para que não fique muito evidente que se trata, única e basicamente daquelas informações que foram registradas durante o dia por aquela pessoa. E estes sonhos, atenção, normalmente trazem medo ou uma frustração. Ela vai sonhar, por exemplo, se lá nos registros dela, nos traumas dela, nas questões dela, se existe um registro, por exemplo, que ela tem medo que o marido dela traia ela, ou que o filho dela sofra um acidente, por exemplo. Obviamente que não é 100% das vezes que esses assuntos serão trabalhados por essa máquina do sono, máquinas de sonhos, mas fica vindo esse tipo de conteúdo. A máquina, ela faz, como eu falei, ela faz uma leitura, ela pega justamente aquelas questões que a pessoa sente medo, que a pessoa tem um receio, que a pessoa que causa um desconforto muito grande para a pessoa, e ela traz formulando uma historinha. Ela constrói, é um construto mesmo, é o termo correto de se utilizar, é um construto que é feito, é uma projeção que é feita na pessoa que está tendo aquele sonho. E a pessoa vai vivendo
aquelas histórias como se fossem reais, se ela estivesse, como se estivesse acontecendo de fato ali, durante a noite, né, com ela. Então ela vai sonhar que o marido dela está traindo ela. Se ela é uma pessoa que sente muita rejeição, ela vai sonhar que os amigos estão tirando sarro dela, rejeitando ela. Então essas questões, né, e a gente tem um repertório gigantesco, né, de traumas, de medos, de situações do nosso dia a dia. E então o que está mais evidente, e às vezes é o que está mais evidente e também o que está às vezes mais profundo na gente, mais ali guardado, escondido, mais que a pessoa sabe que ela tem essas questões para ser trabalhadas, a máquina dos sonhos detecta e utiliza todo esse conteúdo para formular os sonhos que ela terá. Então, num segundo momento, isso a gente está falando das pessoas que no seu dia a dia elas estão inconscientes, ela não está conectada com a sua essência, com o seu eu superior. O que é estar inconsciente? É não estar na presença. E, inclusive, para quem não sabe o que quer dizer isso, não estar na presença, não estar consciente. Tem um livro essencial, e ele é muito famoso, do Eckhart Tolle, né, que fala o poder do agora. Ele ensina perfeitamente, ele traz questões, é um livro curto, relativamente curto, e vai direto ao ponto para a gente compreender o que é estar na presença, ou seja, o que é estar consciente. Não conseguimos ficar conscientes a 100% do nosso tempo, mas a gente tem que fazer um esforço, e é um esforço grande, para que a gente fique consciente a maior parte do tempo. Mas, então, a gente voltando lá, essas pessoas que não estão conscientes, elas vivem no piloto automático, elas são regidas pela mente, e em relação a isso, eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre mente e consciente, porque a mente é um processador, é uma IA. Muitas pessoas acreditam que nós somos a nossa mente, os nossos pensamentos, e não é isso. As pessoas que ficam, né, atreladas a essa mente e às questões mundanas do seu dia a dia, dos seus afazeres, do que ela fez, deixou de fazer, sempre nessas questões, né, preocupada, ela deita muitas vezes pensando no que ela precisa fazer, né, no outro dia. Então, ela vai dormir, ela vai desprender do seu corpo físico, uma máquina dos sonhos vai chegar até ela para passar esses sonhos. Se essa pessoa consegue sair desse nível individual, mas ela ainda está presa na matéria, na inconsciência, pode ser que ela acesse sonhos também do inconsciente coletivo. Então, é um medo da humanidade, que a humanidade tem. O que a humanidade tem? Medo. Tem medo de guerras, fome, escassez, né? Terremotos, tsunamis. Que mais que a humanidade tem medo? Invasões alienígenas. Essas coisas. Então ela passa para um segundo nível de sonho, que não é que ela passa, às vezes ela acessa, ela transita, né, entre os sonhos da segunda camada do inconsciente coletivo, de catástrofes, guerras, ou então os sonhos individuais do dia a dia dela, dos seus relacionamentos, dos familiares, né? E tanto esses sonhos são construções artificiais feitas por essas máquinas, que bastaria perguntar para os familiares se eles estiveram sonhando com você naquela noite, quando você sonhou com eles, e eles vão dizer que não, né? Porque são sonhos individuais, só você teve esse tipo de sonho, mesmo que você tenha encontrado a sua mãe, o seu marido, o seu filho. E estes são os dois níveis de sonhos, ok, mas
Se por outro lado a pessoa ela se mantém consciente a maior parte do seu dia, já muda muito o que acontece com ela quando ela dorme. No primeiro momento, ela começa, durante o sonho, a desconfiar que ela está sonhando. Então, ela se torna mais lúcida, porque pensa bem, se ela é uma pessoa que está consciente no seu dia a dia, o que vai impedir essa pessoa de se manter consciente depois que ela dorme? Nada. Nada tem o poder de fazer com que ela não se torne consciente durante o seu sono. E como é que eu posso dizer? Uma grande chave para que a gente se mantenha consciente durante o nosso dia e acorde lá no sonho, ou então que pelo menos se torne um pouco mais consciente ou sabendo que está sonhando, é fazer perguntas. Quando nós estamos fazendo perguntas, nós estamos aqui conscientes. E de tanto fazer perguntas aqui, no estado de vigília, quando nós estamos dormindo, é um treino. Quando nós estamos dormindo, nós temos a tendência a continuar fazendo perguntas. Então, por exemplo, uma pergunta-chave: eu estou acordada ou eu estou dormindo? Então, é praticar no nosso dia a dia, fora as lições, do O Poder do Agora, daquele livro, que é fundamental para a gente entender o que é estar consciente ou não. Permanecer na pergunta, se a gente fizer essa pergunta e outras, durante o nosso dia a dia. Por exemplo, estou lavando a louça. Ao invés de deixar a mente voar e a gente ficar pensando naquelas maquinações mentais, esteja ali presente lavando aquela louça e se pergunte: estou acordada ou eu estou dormindo? Estou acordada ou eu estou sonhando? Este hábito de fazer essa pergunta, é aquilo que eu falei, vai fazer com que, quando a gente dormir, a gente mantenha esse hábito do outro lado. E mesmo que uma máquina tiver pego a gente e nós fizermos a pergunta: isso aqui é real? O que está sendo mostrado aqui para mim, onde eu estou, é real? Porque não é, É um construto, foi construído por aquela máquina, não é real. Então, quando você faz essas perguntas lá: isso aqui é real? Isso aqui é contribuição para mim? Você está lá numa reunião familiar, com aquelas coisas esquisitas, sem importância alguma, umas coisas aleatórias, e de repente te dá um clique e você pergunta: que coisa esquisita é essa? Isso aqui é relevante para mim? Isso aqui é importante para mim? Nesta hora, mesmo que você esteja sob o controle de uma máquina dessa, ela é obrigada a te soltar. E aí você vai para um terceiro nível, digamos assim, de sonho. É o nível que, aquilo que eu já falei, que nós começamos a perceber que estamos sonhando. Então a gente entra nos sonhos e começa a perceber que a gente está sonhando. Lá mesmo, durante o sonho, talvez não seja uma projeção lúcida, consciente, 100% consciente, porque tem os graus, de consciência dessa projeção. Mas vamos supor, já estamos lá no astral, sendo projetados fora do corpo, não é ali, pertinho do corpo, não. A gente já está fora, em outras regiões, mais conscientes, e a gente começa a perceber que aquilo é um sonho. Então você desconfia: estou sonhando? Isso é um primeiro momento de sonhos lúcidos. O segundo momento é seres, mentores, seja o que for, eles nos pegam para fazer um treinamento com a gente. Então eles vão ensinando a gente a se manter consciente a maior parte do tempo, não só lá no sonho,
mas no nosso dia a dia. Então nós passamos por um treinamento de ampliação da consciência. Aí você vai dizer: ô Luciana, me explica aí qual é a intenção de eu não ser pego por essas máquinas e ter lá os meus sonhos. São tão legais, eu revivo a infância, eu encontro meus pais que já faleceram, por exemplo, eu não me importo. A questão é que quando a gente se desprende dessas máquinas e a intenção delas é justamente nos prender, para que a gente não faça essa expansão de consciência. Porque quando nós estamos nos sonhos lúcidos, sendo amparados por mentores, por guias, por seres da nossa família, seres da nossa hierarquia interna, por exemplo, nossos outros eus, não sei quem são, mas são seres que estão ali para nos ajudar. Quando nós estamos nesse estado, eles nos ensinam coisas, eles nos levam para a biblioteca, eles nos passam conhecimento. Isso é num primeiro momento. Então, quando a gente acorda, nós trazemos todo esse conhecimento com a gente. A gente pode não lembrar, a gente pode não ter clareza disso. A gente talvez lembre de flashes. Parece que alguém estava me ensinando alguma coisa, parece que eu estava aprendendo sobre, sei lá, as cores, as frequências, sobre energia, sobre os planetas, parece que eu lembro que alguém estava me ensinando. Pode ter certeza que quando você acordar aqui, você já terá todo esse conteúdo armazenado em você, no teu campo, por exemplo. E aí, o que acontece? Esse conteúdo ele vai aflorando na forma de insights. E todo esse conteúdo, essas informações, servem para que a gente expanda a nossa consciência. E aí, no terceiro momento, então o primeiro momento estou percebendo que eu estou sonhando, isso aqui não tá estranho, isso aqui, estou sonhando, então você vai ficando mais lúcido. No segundo momento eles nos pegam, ensinam, e tudo para ampliar a nossa consciência. E num terceiro momento a gente começa a trabalhar. A gente começa a trabalhar, mas é um trabalho diferente, óbvio, né, desses trabalhos que a gente faz aqui no nosso dia a dia. É um trabalho para ampliação da consciência da humanidade e do planeta de uma forma geral. E também isso proporciona uma ampliação da nossa consciência. Alguns fazem um ancoramento energético, então a gente passa a trabalhar lá no astral, claro que sempre conduzidos, né? Não é fazendo qualquer coisa. Então vocês perceberam a importância de se manter dentre milhões de outras coisas? Ainda tem isso, a importância de se manter consciente no nosso dia a dia. Isso acontece num passe de mágica? Essa lucidez durante o nosso período de sono? Não é num passe de mágica, é tudo um treino, né? É fazendo as perguntas. Nós temos que nos manter na pergunta. Isso é uma grande chave para se manter consciente, porque a mente ela não questiona, o sistema não trabalha com perguntas. Então, quando a gente faz perguntas, a gente dá vou usar um termo aqui dos jovens, a gente dá um perdido no sistema. O sistema não nos acha. E por quê? Porque daí a gente não está na mente, que é ligada ao sistema, e eu vou explicar isso no próximo vídeo. A gente sai da mente e entra na consciência. E a consciência é livre, né? Ela não está atrelada a esse sistema aqui. Então, a importância de se manter consciente, fazendo perguntas, não deixar a mente tagarelar e a gente ela sempre vai. Tá pensando? Ela sempre vai. Porque ela é um computador que ela fica rodando programas e ela está conectada em rede com as outras mentes da humanidade, né? As mentes individuais. Então, a gente fica captando todos esses pensamentos e achando que tudo é nosso. Então é impossível frear os pensamentos da mente. Acontece que a gente não pode dar atenção a eles.
nós podemos nos concentrar em outras coisas. Igual aquele exemplo que eu falei, você lava uma louça de forma consciente ou pensando no que aconteceu e na briga que você teve, ou no que você falou com a sua amiga, ou no que você vai fazer quando você encontrar com os seus pais, e todo aquele falatório mental. E aí o Eckhart Tolle também tem outro livro fundamental, que é O Poder do Silêncio. Não é só o silêncio de falar, é o silenciar a mente. Silenciar a mente, sim, você diminui os pensamentos, porque ainda tem gente que tem os pensamentos acelerados. Você diminui os pensamentos, mas você não dá atenção a eles. Deixa eles lá falando. E a sua consciência está focada em outra coisa. Então você está fazendo perguntas. Será que se eu fizer isso aqui agora vai ser bacana? Estou falando ali, pensa você ali numa cozinha, passando um pano, e você está ali consciente fazendo perguntas, né? Estou dormindo ou estou acordada? Estou dormindo ou isso é um sonho? Faça esse tipo de pergunta para quem quer, né? Ficar consciente durante o sono. Fazer esse tipo de pergunta o dia inteiro e arrume outras também, né? Qualquer tipo de pergunta, não as perguntas que começam com porquê. Por que isso, por que aquilo? Perguntas que começam com porquê ou é curiosidade, que não nos acrescenta absolutamente nada, ou é vitimismo. Ai, por que tal coisa sempre acontece comigo? É vitimismo. Esse tipo de pergunta não vale. O bacana é aquelas assim: universo, que consciência se requer aqui agora para eu resolver essa questão de forma rápida, leve, de forma eficiente? Universo, como é que eu faço para eu arrumar um emprego melhor? Como é que eu faço para eu ganhar mais dinheiro? Universo, como é que eu faço para conseguir um curso de autoconhecimento que seja mais apropriado para mim? Esse tipo de pergunta. Vai, enche o saco mesmo do universo, coloca ele para trabalhar para você, e a gente só consegue isso estando na consciência e fazendo perguntas. Então, gente, não é folclore, não é mito. Essas máquinas, elas existem e podem acreditar, existe uma para cada um de nós aqui encarnados. O astral é lotado de tudo quanto é tipo de máquinas. Máquinas de reencarnação, máquinas de patrulha, de busca e apreensão das entidades que estão soltas, né? Por aí, tem essas máquinas de sonho, tem as máquinas que sugam a nossa energia, isso aí tá cheio, e são máquinas gigantescas. Mas, se a pessoa está consciente aqui, durante a vigília, e consciente durante o sono, ela escapa, ela passa a utilizar o seu mental superior. Então ela vai para níveis superiores, é onde estão os mentores. E mesmo que nós já estejamos no nível de que nós estamos contribuindo com o nosso trabalho, lá do outro lado, podendo fazer resgates, inclusive ajudando em resgates, mesmo que a gente, quando volte, não se lembre totalmente do que fez, não tem problema, o trabalho já foi feito, a informação já foi registrada, certamente em algum momento a gente vai ter alguns relances, né, de lembrança do que é que a gente fez. O nosso cognitivo, o nosso cérebro, ele tem dificuldades de entender o que a gente faz quando estamos fora do corpo, né? Fora aqui da matéria, ele não consegue compreender muito bem, então às vezes vem umas coisas meio... você não consegue entender, mas você tem uma noção de que ou você estava estudando ou você estava trabalhando, você não estava simplesmente tendo um sonhozinho, uma historinha, parecendo um filme, e que, pior, ao final dele ainda vai te trazer um medo.
bem grande, né? Esses medos que a pessoa já tem e a máquina faz uma leitura e é isso que ela vai trabalhar com a gente, com os nossos medos, receios, desejos, né? Luxúria, sexo, para nos manter distraídos e não poder acessar essas outras camadas que é o que é interessante para nós. Outra coisa que acontece é que nós precisamos também guardar um pouco de energia para esse momento de sono. Então, quando a pessoa ela trabalha essa questão de estar consciente, conectado, né, à sua essência, ao seu eu superior, existe um fluxo energético maior. E a pessoa, ao mesmo tempo que ela está consciente, ela tem um dispêndio menor de energia durante o seu dia. E aí o que acontece? Ela vai dormir com bastante energia. E esse quantum energético maior faz que ela consiga acessar também regiões superiores, né? Realidades superiores. Entendeu? Então, gastar menos energia, né? Quando a gente fica pensando em problema, inventando história na cabeça, a gente gasta muita energia. Então, levar uma vida mais leve, fazendo perguntas, estando conscientes. Se vocês não leram o livro do Eckhart Tolle, os dois leiam. Eles são fundamentais para a gente compreender o que é realmente estar na presença. E também existe o nosso livro. Quem não adquiriu ainda, quiser adquirir, nós publicamos um livro recentemente, Chaves da Consciência, a reconexão com o mundo interno. É um livro fundamental para a gente ampliar a nossa consciência. Então, aqui fala sobre a mente, sobre consciência, mas não é um livro de autoajuda, não se engane. É um livro muito interessante que trabalha várias questões que não estão muito acessíveis por aí. Então, fala sobre os 7 atributos do ser e a consciência integral, a lei da reciprocidade, o que a gente entende sobre isso não é bem o que acontece, as 4 chaves no processo de ascensão, muito importante, fala sobre o medo, que ele cria barreiras, aspectos da clarividência, estratégias de dominação planetária. A gente precisa compreender onde é que a gente vive e o que de fato acontece por aqui e no universo, por trás dos bastidores. Então, se vocês se interessarem, esse livro está a preço de custo, não estamos ganhando um único real por ele, ok? Está sendo cobrado apenas o valor da impressão e o valor da comissão da livraria pode ser achado nas livrarias Curitiba e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também eu vou deixar o link de uma série que nós estamos publicando lá no nosso canal, porque este canal agora aqui do YouTube, que eu estou fazendo vídeos, é para complementar as informações que nós acessamos e publicamos no nosso site www.auroraluminos.com, e eu vou deixar o link também aqui embaixo. Vão lá, deem uma olhada nas mensagens que tem por lá. Tem muita coisa interessante, gente, para ampliar a consciência. E eu lembrei de dizer isso porque eu comentei sobre os bastidores e a gente está com uma série Bastidores do Universo, onde seres de várias linhagens contam a sua história. E é sempre uma história que vai agregar algo aqui pra gente, né? A gente precisa tomar ciência do que acontece aí fora, aqui dentro, e onde nós verdadeiramente estamos. Hoje eu estou acelerada porque o vídeo já está bem comprido, ok? Então, vão lá, acessem esse material, gente, não deixem de ler. Esse momento agora que a gente está vivendo é muito importante, e aí vocês estão vendo, né? Fora a possibilidade da nossa reconexão com quem nós somos, ainda tem inúmeras questões como essas, né, dessas máquinas do sonho que nos pegam
ficam criando historinhas e ainda faz com que a gente acorde com bastante raiva. E vocês já devem ter imaginado. Sim, eu já fui vítima inúmeras vezes dessas máquinas. Marido traindo, aquela zona. Elas sabem, né? Aonde o que elas podem extrair da gente para deixar a gente com bastante raiva, com medo, né? Então, estando consciente, nós podemos tudo, né? A nossa potência vai aumentando, o nosso empoderamento vai aumentando, a gente vai ficando consciente de quem nós realmente somos. Isso é muito importante para o momento atual. Então, ok? Fiquem ligados nos próximos vídeos, tem um pessoal bacana que já está chegando, né? O canal é novo e a gente continua juntos, ok? Até lá, pessoal!